Boa tarde. Hoje eu vou ensinar para vocês as principais funções do Excel. Funções essas que vão facilitar o seu trabalho no dia a dia e que vai ser cobrado de vocês em algum momento do trabalho a ser executado dentro das empresas. Então nós vamos começar aqui primeiro pela função soma. Então eu separei aqui essas funções para vocês em guias, para que a gente possa passar uma por uma. A função soma, ela vai permitir que eu faça a soma de vários valores dentro de uma planilha. Então eu montei aqui uma planilha fictícia de uma planilha de vendas, a qual toda empresa precisa ter o controle das suas vendas, aonde eu determinei a data da venda, o vendedor, a nota fiscal que foi gerado para essa venda e o valor da venda. Essa planilha é muito simples para que a gente possa somar, porque são poucos os valores. Então eu vou dar um clique aqui no total de venda. Toda função precisa iniciar com sinal de igual. Vou digitar a palavra soma e vou abrir o parênteses. Quando eu digitar igual soma e abrir o parênteses, ele vai pedir aqui, ó, que eu forneça essas informações aqui, ó. Então ele está pedindo, Djalma, me forneça o número 1, me forneça o número 2 e assim sucessivamente. O que ele está pedindo? Djalma, me mostra todos os valores que você quer que eu aplique a função soma. O que eu tenho que fazer? Eu venho dentro da minha planilha, clico no primeiro valor e vou arrastando para pegar todos os valores a qual eu desejo somar. Como vocês podem perceber aí, ó, ele coloca essa linha tracejada em volta, me mostrando de uma maneira visual quais são os valores que o Excel vai somar. E aqui no local aonde vai ser feito a soma, ele me coloca a estrutura completa, dizendo o seguinte, Djalma, eu vou somar da célula E5 até a célula E13. Esses dois pontos que separam o intervalo, nós fazemos uma leitura dessa informação como até. Então eu estou falando para o Excel. Pegue o valor da célula E5 até o valor que está armazenado na célula E13. Vou pressionar o Enter e ele automaticamente vai colocar o valor total da minha soma. Eu vou fazer uma pequena formatação aqui. Dentro do grupo fonte, eu vou colocar o negrito e vou mudar a cor para vermelho, para dar um destaque. Eu vou clicar aqui em negrito e vou mudar a cor para vermelho. Olha lá. Podemos usar essa função em uma outra situação. Eu tenho aqui uma planilha de despesas. Despesas são todas as contas que a sua empresa precisa pagar. Então, eu coloquei aqui a data a qual eu recebi essa despesa. Coloquei do que ela se refere. Então, aqui é conta de água, conta de luz, conta de internet, folha de pagamento, recolhimento do INSS, do ICMS, Prolabore, pagamento do plano de saúde, ação social. Então, aqui são as despesas que a minha empresa ela tem que pagar dentro de um determinado período. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui no total de despesas e vou digitar igual, soma, abre o parênteses. Ele vai me pedir, Djalma, me forneça os argumentos para que eu possa fazer esse cálculo para você corretamente. Chegou nesse processo, eu vou clicar na minha primeira despesa e vou arrastar até a última despesa. Aí ele vai completar a função, dizendo, Djalma, eu vou somar da célula M5 até a célula M13. E aí vocês podem visualizar aí dentro da planilha de vocês que ele vai colocar essa linha tracejada em movimento, mostrando de uma forma visual se você está pegando esses dados de forma correta. Vou pressionar o Enter. Olha lá, eu tenho um total de despesa de 18.171,83. Vou clicar aqui em cima, vou pressionar o Ctrl Enter para ele colocar um negrito,
Vou clicar aqui no botão da cor e vou pegar aqui o vermelho. Então, olha só, destaquei os dois valores. O que é muito interessante e o que gera produtividade dentro da planilha. Se porventura você digitar qualquer valor errado dentro da sua relação, que nem no nosso caso aqui de planilhas, nós temos essa relação de vendas, eu vou pegar esse primeiro valor aqui, ó, 1.234, e vou digitar 2.334. Eu vou alterar esse valor. A partir do momento que eu pressionar o Enter, vocês vão ver que esse total ele vai ser alterado. Olha só, foi para 20.056. Se eu vim aqui na minha planilha de despesas e alterar qualquer valor, automaticamente vai ser alterado aqui. Então, eu vou dar um clique aqui nos 456, que é o valor da água, e vou mudar para 556,98. Quando eu pressionar o Enter, ele automaticamente vai mudar esse valor aqui. Vou dar um Enter, ó, foi para R$ 18.272,05. Então, talvez a função soma seja a função que vocês mais vão utilizar dentro do mercado de trabalho. Agora, nós vamos clicar aqui na função média. Dentro da função média, eu também coloquei duas planilhas para a gente poder entender o seu funcionamento. E o que nós precisamos entender aqui, pessoal? A média, ela usa dois tipos de cálculo. O primeiro cálculo que ela vai fazer é uma soma de todos os valores que você selecionar. Ela vai somar tudo primeiro. Depois que você somar, ela vai para o segundo processo. Ela vai dividir pela quantidade de valores que você selecionou. Então, ela vai aplicar aí para nós dois cálculos. O primeiro cálculo, o cálculo da soma, então ele vai somar todos os produtos, e depois ele vai pegar a soma desses produtos e vai dividir pela quantidade que você selecionou. Então, aqui, usando a mesma planilha da função soma, eu quero saber qual é a média de vendas que eu tenho dentro da minha empresa. Então, primeiro ele vai somar todos esses valores que estão aqui, e depois ele vai dividir pela quantidade, me trazendo a média. Então, eu vou dar um clique aqui na média de vendas e vou digitar igual média e vou abrir o parênteses. E aí vai vir os argumentos. Ele está me pedindo o valor 1, valor 2, valor 3 e assim sucessivamente. Eu vou clicar primeiro em todos os valores que eu quero selecionar, que vai do 1.234 até o 2.098. Então, ele vai somar todos esses valores e vai fazer uma divisão pela quantidade. Ele vai dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9. Então, ele vai somar todos os valores e vai dividir para o 9, por 9. Então, aqui eu coloquei a estrutura da função. Igual média da célula E5, lembrando que esses dois pontos, a leitura é até, a célula E13. Vou pressionar o Enter, olha lá, a minha média de vendas é 2.106. Vou pressionar o Ctrl N para colocar o negrito e vou mudar a cor para vermelho. Então, dentro desse período que vai do dia 12 até o dia 19, a média de vendas da minha empresa é 2.106,22. Então, por dia, nós vendemos aí R$2.000. Isso é muito bom para tomar uma decisão com relação ao futuro da sua empresa. Outra situação muito comum que nós podemos utilizar a função média é com relação às escolas. Então, todo professor ele necessita calcular a média final do seu aluno para ver se ele foi aprovado, se ele foi reprovado. Então, eu fiz uma pequena planilha aqui, onde eu coloquei alguns alunos fictícios, coloquei as matérias que eles têm dentro da escola. Dentro dessas matérias, eu fui colocando as notas que esse aluno obteve.
E agora eu preciso calcular qual é a média final desses alunos. Então eu vou clicar aqui na função média, na coluna média, e vou digitar igual média, abre um parênteses. Pessoal, aqui eu vou dar uma dica para vocês, tá? Tenta digitar a função média com acento, porque eu não sei qual é a versão do Excel que vocês estão usando. De repente, vocês estão usando uma versão anterior à que eu uso, que é a 2019, e ele tem a necessidade de colocar o acento. Então, já tenta treinar o cérebro de vocês para digitar com acento, para não dar erro. Então, eu vou clicar aqui na primeira nota da Ana Cristina, que é de português. Vou arrastar até a última média dela, que é do inglês. Aí ele vai me colocar: Djalma, você quer que eu calcule a média da K5 até a O5? E aí eu vou vir aqui pela linha tracejada se são esses os valores que eu quero calcular a média. Então o que ele vai fazer? Ele vai somar todas as notas e vai dividir pela quantidade, que seria 1, 2, 3, 4, 5 matérias que eu estou calculando a média do aluno. Vou dar um Enter, olha lá. A média final da Ana Cristina foi 8,4. Para que eu possa ganhar agilidade nesse processo, dentro do Excel existe esse recurso chamado autopreenchimento, que é esse quadrado verde que fica aqui no canto esquerdo, no canto direito inferior. Eu vou colocar o mouse em cima desse autopreenchimento, vou clicar, segurar, e vou arrastar até a última média do aluno Igildo Franco. E aí ele vai me colocar todas as médias finais que os alunos obteve durante um período de estudo. Vou selecionar, vou pressionar o Ctrl N para colocar o negrito e vou colocar na cor vermelha. Então é uma função que vocês também vão utilizar muito no mercado de trabalho para saber uma média de vendas, uma média de despesa, uma média escolar, e é uma função bem simples de poder trabalhar. Agora, nós vamos para a próxima função, que é a função máximo. Então, eu vou dar um clique aqui na guia função máximo. Então, aqui eu tenho a minha planilha de vendas, com os mesmos dados anteriormente, e aqui eu tenho um campo onde tenho maior venda. Então, eu quero saber aqui dentro das minhas vendas, qual foi a maior venda que eu fiz. Agora ele vai fazer uma procura. Então eu vou digitar igual máximo, abre o parênteses. Então agora o nome da função, pessoal, é máximo. E tenta digitar com acento. E aqui nós temos os argumentos da função. Ele pede para que eu mostre para ele: Djalma, qual é o primeiro número que eu vou procurar? Qual é o segundo número que eu vou procurar? Qual é o terceiro número que eu vou procurar? E assim sucessivamente. É muito simples. Vou dar um clique no primeiro valor, segurar e vou arrastar até o último valor. Aí ele vai me mostrar aqui a função completa, que é para procurar da célula E5 até a célula E13 qual é o maior valor que eu tenho dentro deste intervalo. Então ele vai procurar qual é o maior valor. Vou dar um Enter. O maior valor é 3.435. Vou pressionar o Ctrl N e vou colocar aqui em vermelho. Vou utilizar essa função também aqui na planilha de notas. Então eu tenho todas as notas do meu aluno e eu quero saber qual foi a maior nota que ele obteve. Então eu vou digitar aqui, igual máximo, abre o parênteses. Esqueci do acento. Máximo, abre o parênteses. Quando eu digitar igual máximo, abrir o parênteses, eu tenho que pegar todas as notas da Ana Cristina. Então eu vou clicar na primeira, segurar e vou arrastar até a última, que é do inglês. E aí ele vai procurar qual é a maior nota que a Ana Cristina obteve dentro do seu período estudantil. Vou dar um Enter, A média dela foi 10. Então, se a gente olhar aqui dentro das notas da Ana Cristina, ele procurou o valor correto, que é 10. O que eu tenho que fazer para agilizar o meu trabalho? Vou dar um clique em cima do resultado que eu obtive, vou clicar nesse quadradinho, que é o autopreenchimento,
E agora eu vou dar 2 cliques rápidos. Olha lá, ele já autocalcula todos os valores que são as maiores notas que os alunos obtiveram. Vou dar um Ctrl N e vou colocar na cor vermelha para poder destacar. Então aqui eu consigo ver qual é a maior venda que a minha empresa obteve dentro de um período. Aqui eu consigo ver qual é a maior nota que o aluno teve e saber qual que ele se destacou dentro daquele período estudantil. Agora nós vamos aqui para a função maior. Então, eu vou dar um clique aqui na função maior. Esta função ela tem a prerrogativa de buscar dentro de um intervalo um valor que você vai determinar para a busca. Então aqui eu quero saber qual é o segundo maior, a segunda, maior venda que a minha empresa fez. Ele não quer saber a maior, ele quer saber a segunda maior venda que foi feita pela minha empresa. Aí vai entrar uma outra função, igual, maior, abrir o parênteses. Quando eu digito o nome da função maior, agora ele vem com 2 argumentos, que é a matriz e o número que é representado pelo K. Essa matriz, pessoal, é o local aonde ele vai procurar esses valores. E esse K é o valor da minha procura, que no caso é esse segundo aqui, que é esse número 2. E a matriz é o local aonde estão os números a qual ele vai procurar. Então eu vou clicar aqui no meu total, no primeiro valor, vou clicar, segurar e vou selecionar até o último. Então aqui é a minha matriz. Depois que eu selecionei a minha matriz, agora eu tenho que digitar o ponto e vírgula, para que eu possa definir qual é o número da busca. Então eu vou digitar aqui ponto e vírgula e eu quero saber o segundo maior valor. Então ele vai lá dentro do intervalo da célula E5 até a célula E13 e vai procurar qual é a segunda maior venda que eu fiz, qual é o segundo maior valor que eu tenho lá dentro. Vou pressionar o Enter, ele vai me mostrar 3.213. Se eu vim aqui, 2.313. 3.313, desculpa, que é o maior valor, que é a segunda maior venda que eu fiz. Aí vocês estão perguntando, professor, mas tem 2.345. Eu tenho 2 vezes ele. Então ele considerou que esse aqui é o maior. O segundo maior é 2.313, ok? Vou até mudar esse número aqui, vou colocar aqui 1.234,89. Pronto, olha lá. Vou clicar nesse valor, vou pressionar o Ctrl Enter para colocar o negrito e vou mudar a cor para vermelho. Então, a função maior vai localizar um número dentro da minha pesquisa, só que eu vou determinar se eu quero o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e assim sucessivamente. Aqui na minha planilha de notas escolares, eu também posso fazer essa busca. Então, eu vou clicar aqui na terceira maior nota que eu estou procurando e vou digitar igual, maior, abre o parênteses. Então, ele está me pedindo, Djalma, me mostra a matriz. Aonde que eu vou fazer essa procura? Então, eu vou clicar na primeira nota da Ana Cristina e vou arrastar até a nota de inglês da Ana Cristina. Vou colocar o ponto e vírgula e vou digitar o número 3, porque agora é a terceira maior nota. Vou dar um Enter. Olha lá, ele me disse que é o 8. Então, ele me mostrou que a maior nota é o 10, a segunda maior nota é o 9, a terceira maior nota que ele obteve foi o 8. Vou dar um clique em cima, vou vir num recurso do auto-preenchimento do Excel para que a gente possa ganhar agilidade. Vou colocar o mouse aqui em cima e vou dar 2 cliques rápidos, ele já vai auto-calcular qual é a terceira maior nota de cada aluno. Vou pressionar o Ctrl N e vou mudar a cor para vermelho. Então, essa foi a função maior. Outra função que nós precisamos entender, que também vai ter muita utilidade dentro do trabalho, é a função mínimo.
Dentro da função mínimo, ela funciona que nem a função máximo. Ela é muito simples. Só que ela vai procurar aqui, ó, qual foi a menor venda que eu fiz dentro da minha empresa dentro desse período determinado aqui pela data. Então, eu vou clicar aqui na menor venda e vou digitar igual mínimo com acento e vou abrir o parênteses. Aí ele me mostra número 1, número 2 e assim sucessivamente. Basta eu vir aqui aonde que eu quero que ele procure o menor valor, vou selecionar todos os valores e ele vai me colocar aqui, ó. Eu vou procurar o valor mínimo que está entre a célula E5 até a célula E13. Vou dar o Enter, ó lá. A menor venda que eu fiz foi 1.234. Então, vou procurar aqui, ó, a primeira, 1.234. Vou pressionar o Ctrl N para colocar negrito. Vou colocar vermelho para minha menor venda. Posso fazer o mesmo processo para a menor nota que os alunos obtiveram dentro de um período de estudo. Então, eu vou vir aqui, vou digitar igual, mínimo, vou abrir o parênteses. Vou clicar na primeira nota da Ana Cristina e vou arrastar até a última nota da Ana Cristina. Aí ele está dizendo, Djalma, eu vou buscar o menor valor dentro da K5 até a O5. Vou pressionar o Enter, ó, a menor nota que a Ana Cristina tirou foi a nota 7. Agora, eu vou vir aqui no recurso de auto-preenchimento, vou dar 2 cliques rápidos e ele vai me mostrar a menor nota de todos os alunos da minha escola. Vou pressionar Ctrl N para colocar o negrito para destaque e vou colocar um vermelho. Uma coisa importante que vocês devem perceber quando eu estou dando essa aula aqui para vocês, que vocês podem selecionar os dados tanto na vertical quanto na horizontal. E aí, pessoal, vocês podem fazer isso com todas as funções, tanto na vertical quanto na horizontal, que todas vão funcionar. Vamos para a próxima, função menor. Então, a função menor, ela funciona basicamente igual à função maior, aonde eu vou determinar qual será o critério da busca. Então, aqui no meu caso, eu quero saber qual é a segunda menor venda que a minha empresa fez dentro de um período. Então, eu vou clicar aqui e vou digitar igual, menor, vou abrir o parênteses. Agora, eu tenho que fornecer para ele a matriz, lembrando que a matriz é o local aonde estão os dados que ele vai procurar. E nós temos aqui o K. O K ele se refere ao número que eu vou pesquisar, que é os 2, que quer dizer a segunda menor venda. Então, primeiro eu vou vir aqui, vou selecionar todos os valores. Olha só, ele me mostra visualmente essas linhas tracejadas. Vou colocar o ponto e vírgula para que eu possa ir para o próximo argumento, que é o número. Se eu colocar aqui, ó, o K, ele fica azul, que é essa informação que eu tenho que oferecer, que é o 2. Eu vou digitar aqui o 2. Vou dar um Enter. Olha lá, a minha segunda menor venda foi 1.254. A menor foi 1.234, a segunda menor 1.254. Vou dar um clique aqui, vou colocar o negrito para destacar e vermelho. Posso fazer isso também aqui na minha planilha de notas. Então, eu vou digitar aqui, ó, igual, menor, e vou abrir o parênteses. Primeira coisa, matriz. Vou selecionar todas as notas da Ana Cristina, ó. Vou colocar o ponto e vírgula e vou colocar o número que eu quero buscar, que é o 2. Vou dar o Enter, olha lá. A segunda menor nota da Ana Cristina é uma nota 8. A menor é a 7, a segunda menor é a 8. Vou vir aqui no auto-preenchimento, vou dar 2 cliques rápidos, ó lá, ele vai colocar todas as segundas notas menores de cada aluno. Vou pressionar o Ctrl N, que é o negrito, e vou colocar em vermelho, para poder
destacar. Agora, para vocês que ficaram até o final, eu vou mostrar duas funções que eu também julgo ser essencial para o seu trabalho no dia a dia, que é a função hoje e a função agora. Então, aqui dentro das nossas planilhas, eu tenho aqui um campo chamado data. E para quem não conhece a função, provavelmente viria aqui e digitaria, né, o 5/12 de 2022. Colocaria a data que você está fazendo essa planilha. Porém, nós podemos colocar a função hoje aqui e todo dia que você abrir a sua planilha, ele automaticamente vai mudar essa data, colocando a data do sistema, que é a data do sistema operacional Windows. E essa função é muito simples, basta você digitar igual, hoje, abre e fecha parênteses. Só! Olha só, ele vai lá no seu sistema operacional, que é o Windows, e vai pegar a data que está configurado no seu sistema. Vou dar um Enter, olha lá, 4/12 de 2022. Vou colocar aqui um vermelho para poder destacar. Todo dia, quando você abrir a sua planilha, ele vai alterar essa data, colocando a data atual. Isso é muito útil para quem tem que criar relatórios diários. Então, você vai ter aí uma preocupação a menos, porque o próprio Excel vai ficar mudando essa data de forma automática por causa da função hoje. Aqui eu tenho um total geral, que é a soma de todos esses valores, que eu vou ensinar aqui uma dica para vocês. Não é algo que eu utilizo no meu dia a dia, mas fica de bônus aí para você que assistiu a aula até o final. Então eu cliquei aqui no meu total geral. O correto era eu aplicar a função soma, que nem eu fiz lá no início da aula, selecionar todos os valores e dar um Enter. Olha lá, teria toda essa soma. Porém, eu vou dar uma dica bônus aqui para vocês como forma de conhecimento. Como que eu vou fazer esse processo novo para vocês? Aqui dentro do Excel, eu tenho a barra de fórmulas, que é onde aparecem todas as fórmulas e funções que são utilizadas dentro do Excel. E aqui dentro dessa barra de fórmulas, eu tenho esse botão aqui, que é o botão das funções, que é o FX. Esse botão aqui, ele vai permitir que eu possa fazer algumas funções dentro da minha planilha. Eu vou dar um clique aqui no botão Funções. Ele vai abrir essa janelinha. E dentro dessa janela, ele vai me mostrar as principais funções que o Excel julga ser necessário aí no seu dia a dia. Nós vamos utilizar a função soma. Então, eu vou clicar aqui dentro da função soma. Vou clicar no botão OK. E aí ele vai pedir, através dessa janelinha, que eu vou clicar aqui nos argumentos da função, e vou colocar ela aqui em cima para que a gente possa visualizar. Aqui dentro desta janela, nós temos essa setinha preta indicando para cima. Basta eu dar um clique em cima dela, ele vai permitir que eu venha aqui na função, clique, segure e arraste, para pegar todos os valores que eu quero somar. E aí ele vai colocar aqui dentro da janela, ó, da E7 até a E15. Eu pressiono o Enter, e aí ele já vai colocar aqui para mim o valor, já vai me mostrar aqui o total, e vai me mostrar aqui para que serve esses quadrados, número 1 e número 2, que são os argumentos. Aí basta eu dar um OK. Olha lá, ele fez a soma. Professor, mas aí você está perdendo tempo. Claro, pessoal, mas isso aqui é uma maneira de você poder utilizar algumas funções. Isso aqui, se um dia você for tirar uma certificação no Excel, que é muito importante, eles podem pedir para você fazer o cálculo utilizando o botão função. Então é só uma dica aí para vocês saberem que isso aqui não é só um efeito gráfico. Você pode construir as suas funções por aqui. Aqui na nossa planilha de notas escolares, eu também tenho o campo data. Só que agora eu vou ensinar uma outra função para vocês, que é a função agora. Vou abrir e vou fechar o parênteses. Então eu digitei igual, agora, abri e fechei parênteses. O que essa função vai fazer, pessoal?
ele vai mostrar a data e a hora do meu sistema. Porém, na hora que eu pressionei o Enter, apareceu esse monte de hashtag. Esse monte de hashtag aqui quer dizer o seguinte: Djalma, o valor que eu quero mostrar para você é um valor maior que o espaço da coluna, que no caso é a coluna O. O que eu preciso fazer? Vim aqui na divisão da coluna O com o P, vou posicionar o mouse, ele vai ficar no formato dessas duas setas direcionais, dou 2 cliques rápidos, olha lá. Vou clicar em cima do valor, vou pressionar o Ctrl Enter e vou colocar vermelho. Então ele está me dizendo que essa planilha foi feita no dia 4/12 de 2022, às 16 horas e 47 minutos. A função agora, ela é automática. Quando você abrir a planilha num outro dia, vai aparecer a data daquele dia e o horário da abertura dessa planilha. Ela também é muito útil para quem precisa entregar relatórios e dentro desses relatórios precisam de data e de hora. Essas são as funções básicas do Excel que você precisa ter o conhecimento, que vai ser cobrado de vocês dentro do mercado de trabalho. Então, é interessante que vocês pratiquem. Fiz planilhas pequenas aqui para vocês poderem utilizar aí no seu computador, no seu dia a dia. Podem baixar aí no celular de vocês o Excel, mas treine, porque a partir do momento que a gente treina, a gente vai estar mostrando para o nosso cérebro que essas funções são importantes. Reveja a aula, deixa o seu like, compartilha, deixa um comentário se você tem dúvida em alguma função do Excel que eu vou montar para vocês e tentar explicar de uma forma simples. Então, resumindo, nós precisamos ter os conhecimentos das funções: soma, média, máximo, maior, mínimo, menor e as duas dicas de hoje, função bônus, hoje e agora. Obrigado, tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e um abraço, se cuidem.